E aí, Mister Anderson, como é que você tá, cara? Grande Gomes! Tô bem, cara. Terceira temporada, né não? Porra, cara, eu tava com saudade, velho. Faz uns 3 meses que a gente não grava, eu tava batendo aquela saudade no coração já. Rapaz, eu tô com abstinência, cara. Eu relaxo tanto, cara. É tão bom gravar. É tão bom vir pra cá, expressar as ideias, falar, tomar essa cervejinha. Então, cara, falando em cervejinha, você viu o memorando do Diogo? Você viu que o podcast tá meio perigoso, né, cara? Memorando? Não, não vi memorando. O que diz memorando? É, pô, ele mandou o memorando acho que semana passada. Mandou e-mail, tudo bonitinho. Ah, irmão, me adianta aí. Aqui tá escrito o quê? Basicamente, cara, sem álcool. Sem tóxicos nas gravações, cara. Nada de álcool. Peraí. Vou ter que gravar a seco? Vai, cara. Assim, tô triste também, mas pô, o Diogo pareceu bem sério no memorando. Ele tava com as escritas putas dele, cara. Tá tenso. É? E aí, galera? E aí, Gomes? E aí, Mr. Anderson? Opa, e aí, patrão? Finalmente a terceira. Vamos gravar a terceira temporada, ou qual? Porra, tava com saudade. Ah, eu também, cara. Espero que todo mundo tenha recebido aí o memorando, todo mundo tá ciente que podcast agora é coisa que pode se complicar. Então vamos manter todo mundo na linha e ter certeza que a gente faz um excelente trabalho, né? Porque tá no top 17, a nossa meta esse ano, você sabe qual que é, né, Gomes? Puta, já vem em meta. Eu sei que deve ser apertada, né? Deve ser alta. É, certeza. Se a gente foi top 17 do Spotify esse ano com a ajuda dos nossos ouvintes, com certeza queremos ser top 10. E para começar bem, hoje é um dia muito especial, não é não, Mr. Anderson? Quem é a nossa convidada para o dia de hoje, para a estreia do Pod Café da TI? Pensa numa coisa conveniente. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós temos a honra de receber essa mulher que é extraordinária. Ela é realmente um ícone feminino, uma profissional de alta gama. Nossa honra é receber hoje a doutora Nicole Soares. É isso aí. Vamos lá, doutora. Hoje tem café? Tem café? Pode. Pode. Tem café? Tem café? Pode. 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 Café? Pode. Café? Quer café? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje sim nós temos a verdadeira autoridade nacional em LGPD nesse podcast. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes da Access Software e vamos voltar a falar sobre LGPD. Que é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Acessoft. Para nós é sempre um prazer receber ela, que já é de casa, já conhece o caminho do café. Nicole Soares, doutora Nicole Soares, como é que você está? Olá, sou eu, aquela que está sempre aqui. Nicole Soares, advogada, atual presidente do Instituto Goiano de Direito Digital e a agregada maior deste podcast. Com certeza, a doutora Nicole já chega aqui e já pergunta, e aí, o café tá quente ou frio? Hoje tá quente, Tá sempre quente, tá sempre quente. Como é, tá muito quente se a gente pensar, né, na NPD e a maneira que ela vem regulamentando essa situação, né, doutora? O que você tá achando dessas atitudes ou dessa maneira por partes, tipo episódios, né? Como é que você acha? Eu tenho um ditado que eu não sei de onde vem, mas que eu adoro, que fala que para se comer um elefante tem que ser por pedaços, né? Só que o que eu acho que está acontecendo com a NPD é que ela entendeu que vocês precisavam fazer diversos episódios do Pod Café, e aí ela tá soltando a regulamentação assim por partes. Aí a gente faz um episódio, aí a gente conversa sobre isso, aí a gente abre a regulamentação e tem lá, tal coisa pode ser regulamentado. Então a gente fala, opa, vai ter mais assunto. E aí a gente vai seguir na saga aqui durante um bom tempo. Não, doutora, eu não queria te contar o segredo não, mas a gente esteve aqui com um dos diretores da NPD, gravamos com a gente, né?
E a gente, em off, a gente fez esse pedidinho para ele, por favor, vai fazendo em partes. A gente precisa render o assunto. Não vamos dar pressa, vamos devagarzinho, vai ser melhor. Então, vai assim, dar certo. Mas brincadeiras à parte, gente, a gente não fez isso, tá? Não é culpa nossa. Que fique bem claro para aquelas pessoas literais, não foi isso que aconteceu. Mas vamos lá, doutora. Conta pra gente sobre essa primeira regulamentação aí com relação aos agentes de tratamento de pequeno porte. Quão importante foi essa regulamentação que saiu? Vamos começar pelo começo, né? Vamos dizer assim, porque muita gente está lá, é complicado. Eu te falo que eu gastei uma manhã inteira antes de ler o seu belo blog post que você gentilmente escreveu para o nosso blog, o blogac.me. Inclusive, vai estar na descrição desse episódio, pessoal. Cliquem lá. Se você está tentando ler regulamentação, como eu gastei 9, 10 horas, não entendi quase nada, leia o blog post que você vai falar. Precisa de um intérprete, né? Vamos lá. Não dá, cara, não adianta. Se eu soubesse que ia ficar assim, eu não tinha gastado meu tempo, não tinha reservado minha manhã inteira, tentando ler, fazendo observação. Falei, gente, isso aí tá confuso, é loucura. Li o texto da doutora Nicole, ele falou assim, gente, faz sentido. A doutora Nicole, ela consegue falar com humanos normais, entendeu? Normais, exatamente. Ela tem esse superpoder, cara. Tem superpoder da doutora Nicole, exatamente. Onde qualquer um consegue entender. Mas a questão da importância. Olha como é interessante. Você falou assim, essa primeira regulamentação. De fato, é a primeira regulamentação com relação a essa especificidade dos agentes de tratamento de pequeno porte. Mas a gente tem uma regulamentação anterior, que é a regulamentação que trata do processo administrativo da NPD. Então, assim, para humanos normais, é aquela regulamentação que não é a primeira, porque fala de algo muito específico, que na maioria das vezes os advogados vão lidar com isso, ou internamente. Então, de maneira prática, essa acaba sendo aquela regulamentação que fala, opa, peraí, acho que isso aqui é mais uma novidade, isso aqui são mais regras que todos nós precisamos nos atentar. E essa regulamentação, ela responde algumas perguntas que a gente escuta desde o dia em que falou-se sobre LGPD, né? Que é a questão, né? Já vou assim jogando, porque na verdade tem muita coisa pra gente falar, então não precisa ficar fazendo suspense, mas tanto a questão do agente de pequeno porte ser obrigado a nomear... Desculpa, doutora, tem suspense sim, no final vai ter uma surpresa, escutem até o final. Então tá bom. Ok, peraí, tem suspense. Mas a questão da nomeação do encarregado para os agentes de tratamento de pequeno porte, que eu acho que é uma coisa assim, todas as vezes que a gente falava disso, alguém perguntava, né? Virou quase que uma lenda urbana. E aí? Vai precisar ter encarregado ou não? E a regulamentação traz essa resposta. Aí a gente deixa para o final, né, Anderson? Então a gente não fala nem no final, entendi, é isso aí. Clickbait. E define, né, quem são os agentes de tratamento de pequeno porte, porque não é uma questão simplesmente de eu falar, olha, eu acho que eu sou um agente de pequeno porte. Que, né, se for para achar isso, todo mundo vai querer se enquadrar nessa categoria, até porque você tem algumas diferenciações, algumas questões que são vantajosas. Então, assim, responde algumas das várias perguntas que a gente tem, mas ao mesmo tempo eu acho muito bom, porque lá no meio da resolução tem assunto qual a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá regular posteriormente. Então, continua nos próximos episódios. Não resolve todos os nossos problemas, mas traz uma série de definições e uma série de responsabilidades também para a NPD, que faz com que a gente possa ficar menos desconfortável diante do não conhecimento, né? Aquela coisa do, eu acho que a gente pode fazer assim, eu acho que a gente pode fazer assado. Então, é bem importante mesmo que a gente passe até essa regulamentação. Legal. Então vamos lá, de forma assim, tentar ser mais prático possível para os nossos ouvintes tentar entender, quem vai precisar, de acordo com essa regulamentação, né? Quem vai precisar estar em conformidade a partir de agora? Como é que isso vai funcionar?
claro, para as questões de pequena empresa. Porque, sabe a dúvida que muita gente tinha e me falava? Por exemplo, eu tenho a questão do startup. A minha startup tem aqui 10 pessoas e fatura, sei lá, 40 milhões por ano. Eu sou pequeno porte, eu sou uma startup, tem 10 pessoas, veja bem, não é assim, né? Aí, em consideração, a padaria do seu Manuel ali na esquina, tá lá, fatura sei lá, 1 milhão por ano, tem os mesmos 10 funcionários, e não trata dado sensível, o máximo de dado que ele pega ali é se o cliente quer ou não informar o CPF no cupom fiscal, ele não vende a prazo, não tem cadastro para mais nada, é uma situação bem simples. E ele ficava, o seu Manuel chegava sempre, e que eu vi o nosso podcast, e perguntava: Ô Dioguinho, vem cá, eu vou precisar ter esse tal de DPO na minha padaria? Com certeza você deve ter ouvido a senhora falou, né, doutor Nicole? Que isso aí era uma lenda, ninguém sabia. A gente falava, cara, então, veja bem, vamos esperar a NPD soltar a regulamentação. Uau, ela chegou! Então, estamos aqui. Então, na prática, como é que isso vai funcionar para os nossos ouvintes aqui que está lá agora? Aumente o volume do rádio e vamos ouvir a doutora Nicole. Na prática, todo mundo precisa estar em conformidade, porque é uma lei que se aplica a todo mundo que realiza tratamento em território nacional, coleta dados, trata dados que são de titulares brasileiros. Agora, o que muda são os termos para que a gente avalie se essas instituições estão adequadas. Então, na prática, a gente passa a ter uma diferenciação e algumas facilidades para esses agentes que são considerados agentes de pequeno porte. Então, você deu o exemplo da startup que fatura 40 milhões. Ela já está fora aí da qualificação que a gente tem lá, até porque tem uma limitação de faturamento. Então, ela já sai aí desse cenário. Lá na legislação, o Diogo falou assim, na prática, né, bem fácil, bem rápido. Aí lá na regulamentação a gente tem, assim, 2 critérios cumulativos. Então, não tem, é quase não tem nada fácil. Não tem nada objetivo, não tem nada tão simples. E tem uma questão dentro da regulamentação que é justamente essa avaliação, muitas vezes, subjetiva, né? A gente tem a definição lá do tratamento de alto risco, e aí você tem lá a definição de larga escala. E aí quando você lê o que é esse tratamento em larga escala, você lê e fala assim, tá, mas e aí, o que é, né? Quanto que é? Eles chamaram o mestre dos magos para escrever a parada. E a grande questão é porque no direito a gente não tem condições de avaliar exatamente critérios tão específicos. Tanto que quando a gente fala da limitação de faturamento, dá para a gente colocar números, né? E são legislações que não são legislações da LGPD, são legislações que já existiam e aí a LGPD e a regulamentação da NPD se valeu desses critérios para falar, olha, isso é uma startup, isso é um agente de tratamento de pequeno porte. Então, assim, lá na nossa regulamentação a gente tem essa previsão que fala justamente sobre quem são esses agentes de tratamento de pequeno porte. E aí, uma coisa que eu achei interessante é que ele fala sobre as pessoas naturais que tratam dados. E é sempre aquela história que eu gosto muito desse exemplo, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Mas o corretor de imóveis, às vezes você tem um corretor de imóveis ali, ele não é um CNPJ, ele não tem uma imobiliária, uma incorporadora, algo do tipo, mas ele tem 25 anos de mercado e a agenda do celular dele é um negócio assim, incrível. Ele tem contatos ali. Não só a agenda, né? Assim, eu conheço bem o meio de corretor de imóveis. Cara, os caras têm que, para financiar, para fechar um imóvel, ele tem que pedir muitos dados seus. E eu vejo esses dados chegando via WhatsApp, etc. Ele tem dados ali financeiros, ele tem dados de bastante coisa, dependendo do tamanho do imóvel. E realmente, às vezes ele não tem... ele é autônomo, literalmente, né? Ele tá fazendo aquele negócio, mas ele tá tratando muitos dados ali. Essa é uma excelente colocação sua, doutor. E a própria definição do tratamento de alto risco, ele fala sobre essa definição ainda que é aberta, de fazer um comparativo em cada caso. Então, assim, vamos dizer assim, no normal, a gente tem... Vou chutar aqui, tá, gente? Só pra gente exemplificar.
Normalmente um corretor de imóveis teria 1.000 contatos ali na sua base de dados, mas aí eu tenho um corretor que por algum motivo ele tem 10.000 contatos. Então, ele está fazendo um tratamento ali de larga escala, porque comparativamente ele tem muito mais informações. E aí são situações que a gente vai ter que analisar cada caso a caso. Até porque lá no final, que eu achei maravilhoso, a própria resolução traz o seguinte, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a depender de cada caso, pode exigir que aqueles critérios que não precisariam ser atendidos pelos agentes de tratamento de pequeno porte devam ser cumpridos. Então, tipo assim, você é agente de tratamento de pequeno porte, mas dependendo do que você faz, pode ser que eu exija que você cumpra com uma adequação mais robusta, vamos dizer assim, a adequação dos agentes de grande porte. Então, assim, ainda tem essa flexibilidade e faz sentido. Porque você pode ter eu estava pensando num exemplo disso, mas imagine, às vezes, um instituto que faça estudos relacionados a medicamentos, doenças raras e etc. Eventualmente, você vai ter que ter uma exigência maior com esse tipo de situação. Claro, faz total sentido. Relacionado a dado pessoal sensível no caso, né, doutor? Mas voltando a um exemplo aí, até que você deu do corretor de imóveis, que é fácil da gente visualizar, uma coisa que ela não regulamentou, que ficou subjetiva, pelo menos a meu entender, me corrija, é a questão, o quanto é larga escala, o que é larga escala, né? A definição do que é larga escala, numericamente falando, ou para nós de TI que é exato, não tem, é subjetivo, é a analisar dependendo da situação, como você comentou aí relacionado ao corretor. Um tem 1.000, outro tem 10.000, 10.000 é considerado larga escala, 1.000 pode ser considerado. Seria isso, mais ou menos, doutora? É exatamente isso, até porque a gente ficou com uma definição que a gente chama de definição aberta, né? Então, vou fazer a leitura literal aqui para não ficar parecendo que a gente está falando algo que não é. Mas, basicamente, ele traz que o tratamento de dados pessoais em larga escala será caracterizado quando abranger número significativo de titulares, considerando-se ainda o volume de dados envolvidos, bem como a duração, a frequência e a extensão geográfica do tratamento realizado. Então, a gente tem duas grandezas, no mínimo aqui, né? Número significativo de titulares, considerando-se ainda o volume de dados envolvidos. Então, se eu tiver muitos titulares com muitos dados, a gente vai estar ali num cenário em que esse tratamento vai ser considerado como larga escala. E quanto mais abrangente ele for, maior vai ser essa probabilidade aí dele ser considerado em larga escala. Mas aí... Só abrindo uma aspa rapidão, doutora, para os nossos ouvintes aqui agora, que às vezes tá pensando, que é titulares, pô? Eu tenho time titular, time reserva, que é futebol agora? só para os nossos ouvintes que às vezes não tem essa familiaridade com o termo. Vamos lá. Os titulares somos nós, os seres humanos, que podem ser identificados por meio de um dado pessoal. Ou seja, o titular de dados é cada pessoa a qual tem um dado ali, um nome, um CPF, um número de passaporte, etc., que identifica. Então, somos nós somos os titulares de dados. Lembrando os humanos, inclusive o Messi, que não é tão humano aí assim. tem algumas categorias aí que não são humanas, mas continuam sendo titulares de dados. Mas brincadeiras à parte, lembrando que quando a gente fala de titulares de dados pessoais, a gente não está colocando e não se coloca de fato em empresas e etc. Somos pessoas, né? Os titulares são pessoas. Doutora, excelente explicação. Agora vamos para uma outra pergunta hipotética, né? Quais você já comentou que, claro, todas as empresas têm que a lei se aplica a todo mundo. Quais as facilidades, né? Não sei se a palavra certa seria facilidades ou quais os benefícios que uma empresa como a padaria do Seu Manuel, que eu dei o exemplo, né, a padaria que fatura lá 1 milhão e pouco, tem seus 10 funcionários, não trata dados pessoais sensíveis de maneira nenhuma.
e trata muito poucos dados pessoais. Na verdade, ele tem ali basicamente... Isso agora, porque o Manuel cortou o fiado, né? Porque antigamente... Cortou, cara. O Manuel cortou o fiado, porque fiado não. Não. Botou aquela plaquinha lá de fiado só amanhã e o problema foi resolvido. E cortou o cheque também. É crédito, débito ou Pix. O Manuel é bravo. É basicamente isso. Então, o seu Manuel tá lá e ele preocupadíssimo, né? Vendo essa notícia. Qual as vantagens ou os benefícios, as facilidades que a padaria do seu Manuel e como várias outras empresas como a dele, a gente tem, sei lá, centenas de milhares ou milhões no Brasil. Como é que as facilidades? Bom, principalmente a questão da nomeação do encarregado, que passa a ser uma opção, e quando adotado... Isso é boa. Isso é bom. E quando adotado, já é considerado uma boa prática, né? Você se coloca numa situação mais confortável com relação a isso. O próprio cumprimento para apresentação de relatórios, que aí tem lá na resolução que fala que esse formato de relatórios que vão ser apresentados, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai soltar essa formatação, como isso vai ser cumprido. Então, menos um trabalho, né, para a gente pensar nisso. Isso vai vir como uma regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Existe algumas situações em que o prazo é em dobro. E esse prazo em dobro, para quem é do direito, a gente sabe que, nossa, prazo em dobro, opa! É sempre excelente, então. É sempre uma enorme vantagem. Para vocês terem noção, quem tem prazo em dobro é a Fazenda Pública. Então, assim, você está dando uma facilidade, uma flexibilização que nem sempre você encontra isso no ordenamento jurídico. No caso do Brasil. Então, isso é muito interessante. Um outro ponto muito interessante é que sempre surgiam aquelas perguntas a minha empresa não tem site, como é que eu vou disponibilizar política, né, de privacidade, como é que eu vou disponibilizar o canal com o titular. Então, a própria resolução, ela fala que você poderá disponibilizar isso por meio digital, que é a história então eu preciso fazer um site, mesmo que eu não tenha, por suporte físico ou qualquer outro formato que viabilize essa comunicação. Então, talvez aquela coisa criativa de pensar num mural, numa caixinha lá de recados, né? Isso aqui é a nossa comunicação com o titular. Eu posso fazer uma pintura na parede, algo do tipo, para colocar minha política de privacidade ali e tudo mais. Sim. E tem também a flexibilização com relação à política de privacidade, a política de segurança, que pode e deve ser elaborada conforme a complexidade da própria empresa. Então, a padaria do seu Manuel, ela não precisa ter todas as ferramentas e todos os elementos numa política de segurança da informação que a Amazon tem. E isso fica muito claro na resolução, porque fala sobre observar as devidas proporções ali do tratamento e da empresa. E, inclusive, lá na definição que a gente fala sobre os agentes de tratamento de pequeno porte, exclui-se aquelas empresas que são grupos econômicos ou multinacionais, né, que ultrapassam um determinado limite. Porque aí você descaracteriza isso. Como é que uma empresa, um grupo empresarial que tem diversas unidades, tem um tratamento aí geográfico amplo, vai se equiparar à padaria do seu Manuel? Então, assim, você começa também, né, a clarear essas situações e a gente sai do achismo. A gente sai da sensação de que a gente acha que deveria ser assim para ser assim. Aquela coisa assim, não faz sentido a gente comparar a padaria do seu Manuel com o Gomes High-Tech. Mas o Home High-Tech só tem o Gomes mais um. Mas a Amazon ou o Google comprou o Gomes High-Tech. Entendeu? Ele faz parte da... Então não faz... Ele mais um, ele a Thaís, lá o Gomes High-Tech, Direte Morrinhos, produzindo potes para o mundo inteiro, milionários, ou pelo menos com ações do Google. Não, se eu vendi para a Amazon e não ficar milionário, eu vendi muito milionário, cedo. Você vendeu cedo, né? Então, milionário, etc. É verdade, vamos colocar.
E aí ele faz parte de um grupo, ele não pode se equiparar e achar, não, peraí, sou o Manuel, tem o direito, eu também tenho. Até pelos tipos, né? O cara não trata dados sensíveis, o cara tem um tratamento de dados muito menor, se equiparar a um hospital, alguma coisa assim, não faz menor sentido. Então essa regulamentação atrapalha, separa o joio do trigo, como a gente diz aqui no Goiás? Começa a separar, sim, porque antes a gente tinha muito essa conversa sobre acreditar que seria inviável que houvesse um tratamento semelhante. E agora não, a gente tem um regulamento que fala justamente de maneira muito específica, né? Ele fala, não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesse regulamento os agentes de tratamento de pequeno porte que pertençam a grupo econômico de fato ou de direito. Então, só essa aquisição aí do Gomes Hightech, ainda que não tenha uma aquisição, por exemplo, de parte tecnológico, algo do tipo, se for uma aquisição de direito, que é essa história do direito? Quando a gente tem tudo lá regulamentado, e o de fato a gente não regulamentou nada, mas eu peguei lá, juntei as nossas empresas e estamos executando alguns trabalhos. Então, eles tiveram esse cuidado de colocar o de fato e de direito, cuja receita global ultrapassa os limites referidos nos incisos anteriores, que são aqueles mesmos limites de faturamento que a gente tem nos demais enquadramentos das empresas. Então, assim, para quem é grupo, para quem tem aí um grupo empresarial, várias unidades, etc., já começa a ficar uma situação que para a gente vai ficar muito bom para responder. Ah, mas eu só tenho 7 unidades espalhadas no Brasil inteiro. Eu preciso me adequar à LGPD? Sim, você precisa. Então a gente começa a ter uma resposta mais, vamos dizer assim, mais preto no branco para esse tipo de situação em que as pessoas às vezes queriam se enquadrar numa situação mais facilitada, quando na verdade... Aquele sentimentozinho, né? Peraí, dependendo da situação, dependendo da vantagem, eu sou pequenininho, dependendo da vantagem, eu sou maior. Aquele lance meio... É exatamente a criança e adolescente, né? Na hora, tem uma fase da vida que chega no dia das crianças, mas cadê meu presente dia das crianças? Mas peraí, mas você não falou que não era mais criança ontem? Ontem eu já não era mais criança para uma série de coisas. Hoje ela já que dia das crianças. E a NPD é a mãe temperamental que se cismar você tá de castigo sim. Os critérios são meus. E para a empresa... É muito isso, sabe? Por quê? Porque, por exemplo, para me adequar à LGPD, eu sou pequeno. Mas para pedir a linha de crédito no banco, eu sou grande. Eu sou gigante, é exatamente isso. Nossa, eu pensei na hora. O meu faturamento é enorme. Aí tá lá a informação. Tudo interligado. Não, mas assim, para tratamento de dados eu sou pequeno. Para faturar eu sou grande. Veja bem. Isso aí. Esse é um veja bem muito interessante. Olá, doutora Nicole, Mr. Anderson falando. Nós tínhamos brincado que passou da 3ª vez no Pod Café, pode escolher a música, e eu pensei, por que não, né? Doutora, qual é a música que toca seu coração? Escolhe sua música, vamos botar para tocar aqui. Já que eu posso pedir música pro Fantástico, então vai lá. Eu quero pedir a música Pela Internet, do Gilberto Gil, pra gente pensar um pouquinho em um mundo em que a internet era uma novidade e agora é a nossa realidade. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá, ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois o Hotlink num site de Helsinki para abastecer.
nariz do gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Doutora, assim, o que eu percebi, né, até pelo seu maravilhoso texto traduzindo esse blog, se você não leu ainda, você vai ter que ler na descrição. Leia o blog post, por favor. O seu maravilhoso texto que você escreveu aqui no nosso blog post, que a NPD teve um cuidado de especificar quem não, né, quem não pode ser considerado. Isso aí foi algo excepcional, porque assim, se você não está enquadrado em quem não, você automaticamente é. Então, e aí, para responder essa série de questões, é mais ou menos por aí, doutora? Foi isso que ela fez? Só que esse quem não, ele ficou engraçado porque ele ficou parecendo aqueles testes da Capricho, né? Se você Ficou. Se você tal coisa, marque tal coisa. E se você marcou tal coisa, marque a outra coisa. Mas eu entendo. Porque, assim, gente, construir legislação não é uma tarefa fácil. E aí foi onde ela coloca, né, a previsão, foi essa que eu acabei de falar, sobre a receita global e grupo econômico, a própria limitação da receita bruta também, e a gente tem a questão dos tratamentos de alto risco, que aí é que eu acho que... O que é isso, doutora? Vamos lá. Então, o alto risco é justamente aquela definição em que você tem critérios gerais e tem critérios específicos. É por isso que eu falei que é o teste da Capricho, né? Que você tem que pegar um lapisinho e anotar assim, do critério geral eu tenho isso, do critério específico eu tenho isso. Ou, em algum momento, não tenho nada disso, nem cumpro o critério geral, nem cumpro o critério específico. E o mais legal, assim, que pra gente que lida com legislação, quando vem bem bonitinho assim, a gente fala assim, nossa, que lindo, porque está lá expresso, cumulativamente. Então, você tem que ter um dos dois critérios, né? Tem que se somar. Então, não é aquela coisa do ou e. Então, está lá, cumulativamente, que você precisa se enquadrar nessas definições. Só que ao mesmo tempo você vai lendo, e aí lá no final tem outras definições que tem mais 2 parágrafos que explicam o que são essas definições. Então eu entendo que para quem não está habituado a fazer leitura de legislação, vira aquela coisa, meu Deus do céu, não entendi nada. Não sei o que está dizendo. Eu li 12 vezes, no mínimo, entendeu? Eu li 12 vezes. Eu gastei um caderninho desse aqui da minha Engendina inteiro, escrevendo papel lá para lá e fazendo anotação. Aí veio seu texto, eu peguei o caderno, joguei fora, falei, não vou mais gastar meu tempo com esse negócio aqui não, porque esse negócio é literalmente um teste da Capricho. Inclusive, o Gomes, o Anderson, nós temos que fazer a nossa tirinha da semana sobre essa questão do teste da Capricho, porque a sensação é exatamente essa. Eu li a lei e eu concluí que se eu fosse uma princesa Disney, eu seria Moana. Sacanagem. Não, mas dá para entender. Vamos lá, por partes, vamos lá. Vamos igual o Jack, por partes. Ele fala lá explicitamente que você precisa atender cumulativamente a pelo menos um critério geral e um critério específico. E aí a gente tem os critérios. Amém? O primeiro critério geral é justamente o tratamento de dados em larga escala, que a gente tem aquela definição aberta, mas se considera o número de titulares e a quantidade de dados tratados. Ou tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares. Nesse item B, aí eu puxo a minha sardinha, porque sempre tem uma discussão do pessoal da saúde, né, instituições de saúde, mas eu sou pequeno e etc. Mas para mim, todas as empresas do setor de saúde vão entrar nesse critério B. Porque você entra numa situação em que aqueles dados, a depender do que se trata, mas via de regra, dados relacionados a questões de saúde, elas podem sim significar algum tipo de violação à privacidade, etc. Música de suspense. Estamos falando não apenas de quantidade, agora a doutora levantou a bandeira da qualidade dos dados que estão lá.
É que, assim... Qualidade essa que está lá na LGPD como princípio, né? Então, assim, a gente não está falando de nada de novidade aqui. Isso já está lá na LGPD. Agora, o que a gente está lembrando é que tem até um caso muito interessante, já está, vamos dizer assim, passado, mas eu gosto muito de lembrar dele, porque é bem isso. Mas é a questão da Anvisa, aquele vazamento de dados dos e-mails do pessoal que fazia uso de óleo de cannabis. Porque, assim, todos os e-mails que foram enviados sem cópia oculta, não foi nem invasão, não foi nada, você sabia identificar uma pessoa ali que fazia o uso daquele medicamento. Então, assim, eram 1.900 e-mails. São muitos e-mails? São relativamente, não é pouco, mas ao mesmo tempo, se você pensar que você pode ter base de dados aí com milhões de pessoas, não é tanto. Só que, no momento social que a gente vive, esse tipo de informação pode gerar uma segregação, pode gerar algum tipo de discricionariedade. Então, assim... Eu, inclusive, sobre esse tema, eu tenho uma dica muito boa, que se você for usar o óleo de cannabis, não se registra a Anvisa. Entendeu? É uma dica excelente. Não, mas agora a gente já tem já avançou nessa questão da regulamentação do uso e está num cenário menos desconfortável. Mas eu acho que esse tipo de exemplo é interessante para ilustrar justamente isso, que não necessariamente é uma questão relacionada somente à quantidade. Então, quando a gente está falando desses critérios gerais, e ele fala, né, tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares, são situações como essas. Esses são os nossos critérios gerais. Larga escala ou afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares. E aí a gente vem para os critérios específicos, que é o uso de tecnologias emergentes ou inovadoras. E aí, para o pessoal que trabalha com desenvolvimento de tecnologia, esse é um cenário mais desconfortável. Ah, mas por que esse tipo de previsão? Porque parte do pressuposto que no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, você pode ocasionar algum tipo de utilização dos dados de uma maneira não prevista e de uma maneira que viole algum desses direitos fundamentais dos titulares, etc. Alguém então, pode inventar uma moda aí, tem que ser considerada essa possibilidade. Sim, e aí, todas as vezes que você estiver diante desse desenvolvimento de tecnologia ou uso dessas tecnologias inovadoras envolvendo o tratamento de dados pessoais, você está dentro desse critério específico. Então, tem que estar atento. Vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público. Então, pessoal que faz monitoramento, controle de acesso e etc. de condomínio, porque vamos voltar lá no que são essas zonas de acesso compartilhado. Porque as zonas acessíveis, né? O que são essas zonas acessíveis ao público? Espaços abertos ao público, como praças, centros comerciais, vias públicas, estações de ônibus, de metrô, de trem, aeroportos, portos, bibliotecas públicas, dentre outros. Então, quando eu falei condomínios, você tem condomínios empresariais aí que tem um shopping, um centro de convenções, um hotel, e ali no meio você tem meio que uma praça, algo do tipo ali, em que tem um monitoramento, tem um controle de acesso. Então, você está dentro de um desses critérios. Que era, até tempos atrás, uma pessoa me ligou falando assim, porque não sei quem tem uma pessoa aí que atua muito na área de direito condominial e falando que os condomínios não precisam se adequar à LGPD, que não se aplica. Eu ouvi essa mesma coisa, eu moro num condomínio, eu ouvi essa mesma coisa quando eu levantei a hipótese aqui na reunião do pessoal. Não se aplica, de um doutor que estava lá presente. Eu falei, calma aí, eu acho que não é assim não, meu amigo. Você tem aqui imagens de todo mundo que entra, você tira digital de todo mundo que entra aqui, você tira foto de todo mundo que entra. Aqui são 900 e tantas casas aqui no condomínio. Imagina a quantidade de dados pessoais que tem, quantidade de colaboradores que estão nessas casas. Então eu levantei essa hipótese lá, o doutor tentou questionar, falou assim, eu não
não sou da área de direito, mas tenho um pequeno conhecimento. E passei seu contato, doutor. Eu falei assim, conversa com a doutora Nicole. Conversa com a doutora Nicole, lá com o pessoal lá da Martins Advogado. Você sabe o pessoal lá da Martins Advogado? Então, foi bem recente. Assim, o doutor Rafael Lara, atual presidente da OAB, eu acho... Carteirada atrás de carteirada, né? Eu falei exatamente assim, eu acho que a doutora Nicole vai entender um pouquinho mais que o senhor. E sair da reunião, porque eu sou assim, papum. E ainda saiu assim, efusivamente, né? Efusivamente. Colocou aquele clean da lacração e saiu. Saiu. Não vou gastar meu tempo aqui porque tá falando loucura, não. Preocupação, né? Porque como condômino, cara, se a gente tiver um problema, eu sou parte, eu vou ter que ajudar a pagar aquele problema. Eu não quero isso, cara. Não quero de jeito nenhum. Vai afetar meu condomínio. Me veio até uma questão aqui, porque assim, a gente tem que utilizar a referência, o homem médio, né? No direito a gente aprende isso. A gente tem que usar o homem médio. E eu já fui em alguns condomínios que já utilizam aquela tecnologia de que você põe a mão e libera seu acesso, né? Aquilo ali nada mais é do que biometria. Só que num cenário em que eu tenho condomínios que ainda utilizam senha, cartão magnético, algo do tipo, eu não posso considerar essa tecnologia da mão algo inovador, ainda que a Amazon já esteja ali, né, fazendo pagamentos com a mão e etc., mas para o homem médio, para o nosso uso comum, isso ainda não é tão normal. Você não vê isso em todos os lugares. Essa questão dos condomínios, ainda que a gente não esteja falando dessas zonas acessíveis por definição, eu não tenho dúvidas de que se aplica. Até porque você tem ali informações, na maioria das vezes, até mesmo de crianças e adolescentes. Então, assim, essa coisa de que não se aplica, não sei aonde existe fundamento. Da onde ele tirou isso. Eu também não consegui entender de jeito nenhum. Saí de lá de o link desse podcast no grupo do condomínio. Cara, você acha? Vai ser o primeiro lugar que eu vou mandar. Eu vou assim, por favor, vamos ouvir. Falando sobre o tema. Uma luz sobre o assunto. Segue para esclarecimentos. Por favor. O meu condomínio lá é assim, tá? É eletrônico, tudo digital. Você mete o dedo lá e eles reconhecem a tua digital e você passa. Ou seja, necessariamente eles estão com dados sensíveis meus lá. E não é teoria da conspiração, mas imagina que ele tem acesso ao banco de dados, vai lá, faz uma digital de silicone sua e a porta da sua casa é de digital também. Não, é loucura. Aqui no condomínio, além da digital, funciona. O NFC com o seu aplicativo, se você tiver logado usando, se o seu celular tiver biometria, só de abrir o aplicativo, ele funciona. Ele funciona reconhecimento facial, ou seja, ele tem muita coisa ali ao mesmo tempo, qualquer um. E tem a senha também. Então, assim, o cara tava falando assim, velho, a gente é gente demais aqui no universo de centenas e centenas ou milhares, na verdade são na casa de milhares de colaboradores diariamente que entra aqui, fora os moradores, que cara, é uma loucura essa questão aí que você levantou. Eu também acho que isso aí esclarece bastante. Um outro critério também, que é justamente as decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, incluindo aquelas destinadas a definir o perfil pessoal, profissional, de saúde, de consumo e de crédito, ou os aspectos de personalidade do titular. Traduzindo, os famosos algoritmos, né? São tomadas de decisões automatizadas, inclusive com relação à definição daquele perfil ali, de consumidor, de paciente, de cliente. Esse é um critério específico e que coloca o pessoal da tecnologia, mais uma vez, dentro desses critérios, porque quem trabalha com desenvolvimento de qualquer tipo de solução que envolve a utilização desse tipo de mecanismo, vai estar... mas eu sou uma startup pequenininha, mas a minha startup quer, vou inventar aqui, quer traçar o perfil de utilização de fármacos para determinados tipos de perfil de pessoa com base nos dados dos smartwatches. Você pode ser de 3 pessoas, mas você está cruzando ali um monte de informação. Se você é uma startup aí que faz BI, que você faz Big Data ou Analytics, meu amigo, você
precisa muito. Você está ali, não importa quantos clientes você ainda tenha, quanto você está tratando, mas, meu amigo, você não é exceção. E quantas empresas e pessoas, né? Porque lembrando que a gente está aqui falando de pessoas que eventualmente não têm essa característica do empresário ou da empresa, mas que está abarcada pelas previsões legais, utilizam essas ferramentas, utilizam esses mecanismos e nem sabem que utilizam. Né? Utilizam uma solução ali que ela não sabe muito bem como é que funciona, mas no final entrega alguma coisa ali para ela. Exatamente isso. Vou dar um exemplo. Como assim? Eu posso ter uma empresa que traça um perfil ali do cliente que eu faço aprovação ou não de crédito, aprovação ou não de acesso para determinados tipos de solução. Eu nem sei como funciona, mas eu sei que ele me dá um resultado positivo ou negativo ali e eu adoto aquela formatação para definir o que eu vou fazer ou não dentro da minha empresa. Isso aí realmente, doutora. Nesse caso aí, então, se essa empresa está utilizando esse tipo de situação, não importa para análise de crédito, por exemplo, ela se enquadra, ela não pode usar desses benefícios facilitadores, seria isso? Não, ela pode, mas ela se enquadra nesses critérios que, somado a mais um critério, que seria o critério geral, ela realiza o tratamento de alto risco. E realizando o tratamento de alto risco, ela sai desse conforto das benesses trazidas por essa regulamentação. Entendeu? Sensacional. E como a gente utilizou o termo crédito, mas na resolução está bem especificado de consumo e de crédito. Então não é só alguma coisa relacionada à personalidade da pessoa. Porque a gente está falando de decisões automatizadas que podem prejudicar uma pessoa e, na verdade, foi ali um algoritmo, foi ali uma inteligência artificial que tomou aquela decisão. Então eu também tenho que ter cuidado com isso. Bastante, porque hoje, às vezes, é realmente o que você falou, muita gente utiliza e não tem a mínima ideia que está utilizando, mas está utilizando. Isso aí é informação extremamente importante. Aí a gente tem ainda o último critério específico, que aí é aquele que vem e traz o problema de fato, que é justamente a questão da utilização de dados pessoais sensíveis ou de dados pessoais de crianças, de adolescentes e de idosos. Então, por exemplo, se eu cumpro um critério geral, que é o tratamento em larga escala, e são dados sensíveis, ponto, você já está num cenário de tratamento de alto risco. A gente resolve muitos dos nossos problemas do tipo, mas a minha empresa... Não. Você trata dado de criança e adolescente? O exemplo que eu sempre uso de escolas. Escola que é criança e adolescente. Não adianta querer se valer desse tipo de benesse, porque a partir do momento que você tem dado de criança, adolescente, e eu incluo, aqui na resolução também tem, de idoso, principalmente considerando que o idoso hoje, ele é absolutamente, é um termo que a gente utiliza no direito hipossuficiente tecnicamente, ele não sabe exatamente como funciona a tecnologia, eu não tenho como não encarar esse tratamento de uma maneira diferenciada. Não dá para encarar como na padaria do seu João, que pega o telefone e o nome da pessoa para poder entregar o pão. Né? E pão todo mundo come. Ninguém vai virar e falar assim, nossa, fulano comprou pão do seu Manuel. Consigo identificar quais são as doenças que ele tem. Não, né? Se fosse assim, a gente estaria identificando tudo de todo mundo. Então, não é assim. Aí a gente vem pro testezinho da Capricho, você cumpre esses dois requisitos, minimamente esses dois requisitos, cumulativamente. Aí lá embaixo tem uma exceção, que a exceção é, ainda que esse agente de tratamento realize tratamento de alto risco, mas ele se organize em entidades coletivas para representação desses direitos, né, para fiscalização e etc., ele pode ainda se valer desse benefício. Então, vamos dizer assim, vou usar um comparativo ruim, mas só para a gente começar a entender. É como se fosse um sindicato dessas empresas para essa finalidade, para o intermédio ali e a fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem que ser para essa finalidade específica, que é a ressalva que a gente tem lá em um dos parágrafos da resolução. Então, no artigo 8, se não me engano. Então, a gente ainda tem essa exceção.
E aí, no final, você marca todos quem marcou mais letra A tem um determinado resultado, e quem marcou mais letra B tem outro resultado. Mas brincadeira à parte, para quem é fora do direito, fica essa coisa às vezes meio confusa, mas para quem está habituado, ficou muito bom. Não ficou ruim, não, ficou bom. E só de trazer os critérios para a gente resolver dúvidas, que há tanto tempo a gente, né, ficava pensando, fazendo um exercício imaginativo, já coloca a gente num cenário de muito mais conforto com relação a isso. Então, doutora, a sua avaliação geral, com base no seu comentário, é que essa regulamentação foi muito positiva, foi muito importante para determinar para quem é pequena empresa, quem não é, quem pode se enquadrar, para ajudar a responder perguntas que a gente sempre tinha que falar. Então, veja bem, ela tem que regulamentar. Eu tenho que regulamentar. Eu acho que eu tinha uma camiseta assim, ela ainda tem que regulamentar. Então, isso aí eu acho que ainda vai poder continuar usando, viu, Diogo? Pode continuar usando, que ainda tem algumas pendências. Ainda tem muita coisa para regulamentar. Muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Mas é o Saiba mais no próximo episódio. O próximo episódio com a doutora Nicole. Com a doutora Nicole sobre esse mesmo tema. Mas foi bom sim. E só o fato da gente conseguir ter uma conversa como essa, de tanto tempo, falando sobre essa resolução, demonstra que ela trouxe muita coisa que a gente estava ansiando, que a gente estava esperando. Então, assim, gostar ou não gostar é um critério subjetivo, mas avaliar como positivo o fato da resolução existir, não dá para negar, né? Não dá para a gente passar mais um ano aí imaginando o que seria um agente de pequeno porte. E a gente agora tem essas respostas. Eu quero deixar claro para quem está com a gente aqui até agora, eu tenho certeza que é todo mundo que está interessado pelo assunto, que nós vamos deixar todos os contatos da doutora Nicole, ela vai falar aqui agora também, mas todos os contatos da doutora Nicole na descrição desse episódio. E assim, se tiver uma dúvida, né, doutora, como é que é? Pode entrar em contato lá, me fala, pode ter essa liberdade, mandar um e-mail lá para você, tentar bater papo, como é que funciona, doutora? Pode, vocês vão me encontrar, eu brinco que em todas as redes sociais, menos no TikTok, porque eu tenho um usuário você lá. Tá perdendo tempo. Não tá sobrando tempo, gente. Nossa, vamos inventar a dancinha da LGPD, alguma coisa do tipo. Mas o LinkedIn, no Instagram, que são as que eu mais utilizo, fiquem à vontade. Vocês vão me encontrar lá, na redação do meu nome. É sensacional o Instagram dela. Ela me torna uma pessoa melhor toda semana com a reflexão construtiva. Minutos de sabedoria. Conhecimentos, viagens também, café. Você vai gostar de seguir, gente. A minha produção no Instagram tá meio baixa, porque tá acontecendo muita coisa para fazer, mas a gente vai tocando lá do jeito que dá. E aí vocês me encontram lá, é o @NYCOLLE A Soares, Nicole Soares, no LinkedIn, mesmo nome. No site do escritório tem meu e-mail, vocês fiquem à vontade para mandar e-mail também. E é o que eu sempre digo, inclusive para os alunos, né? Ontem eu estava dando uma aula exatamente sobre LGPD, são as perguntas das pessoas e as dúvidas das pessoas que fazem com que a gente construa um conteúdo cada vez mais assertivo. Então é ótimo poder ouvir o que o pessoal tem dúvida para a gente poder responder de fato aquilo que é necessário. Senão a gente fica falando de um monte de coisa que, na verdade, ninguém nem está pensando nisso. Então fiquem à vontade para, sempre que possível e sempre que quiserem, entrar em contato. Olha, me parte meu coração, porque é por trocentos motivos nossa convidada favorita. Mas estamos chegando em considerações finais. Eu sei que a doutora Nicole tem um monte de coisas para deixar aqui em considerações finais. Tem aí um monte de compromissos, tocando aí um monte de projetos, mas deixa aí com a gente, doutora. Essa questão da resolução trouxe várias respostas que a gente, né, tinha as perguntas constantemente. Então, para algumas empresas, para algumas instituições, lembrando que a gente não trata só de empresas, mas para algumas organizações é um alívio, para outras organizações é a pá de cal, né? Se havia alguma dúvida de que precisava se preocupar com LGPD,
é definitivamente aquele momento em que fala, poxa, a gente tem que se preocupar mesmo. Então, eu chamo a atenção para as empresas do setor de saúde, que com a questão da quantidade, né, o tratamento em larga escala, considerando o número de titulares e a sensibilidade dos dados também, isso coloca quase que todas as empresas desse setor no cenário de tratamento de alto risco. O desenvolvimento de tecnologias também fica numa posição ali complicada e todo mundo que trata dado de criança, adolescente e idoso precisa estar com isso no radar. E assim, acho que a gente já passou da época de ficar falando do quanto isso é importante, quantos os dados são importantes. A gente nem tem dinheiro mais na carteira, tudo é no banco digital ali, que o acesso é na biometria. E a gente ainda não criou esse receio de entregar a nossa biometria, por exemplo, num condomínio qualquer em que você vai entrar numa sala comercial. Então, além de tudo, a gente precisa prestar atenção nisso e todos nós nos tornarmos os chatos da LGPD, porque a gente tinha uma pequena quantidade de pessoas atenta a isso, quem trabalha com isso, e não tem, vamos dizer assim, a adesão da comunidade. E aí até uma das questões em que eu sempre trago para dentro do IGDD, né, que é esse trabalho com a comunidade de conscientização, o que eu chamo de construção da cidadania digital. Porque é só por esse caminho da educação e da regulamentação que a gente vai conseguir continuar utilizando a tecnologia de uma maneira segura e alinhada àquilo que é interessante para nós enquanto sociedade. Então, assim, gente, a resolução tira um monte de dúvidas, traz trabalho para a gente, para algumas instituições diminui um pouco desse trabalho, mas ao mesmo tempo instrumentaliza esse trabalho. Ah, então eu não tenho site, não preciso de política. Não, está lá na resolução, que você pode disponibilizar por outro meio. Então você tem que se preocupar com isso de uma maneira diferente e proporcional ao seu tamanho, mas a resolução não libera ninguém quanto à preocupação e observância da LGPD. Sensacional, doutor. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu falo com certeza em nome de toda a comunidade TI e de todos aqueles que leu essa resolução, releu essa resolução e não estava entendendo nada. Muitíssimo obrigado, doutor. Eu que agradeço. E o título que mais me honra é o de participante favorita. Preservem isso aí, por gentileza. Não, com certeza isso aí você vai estar sempre presente conosco, doutora. Eu agradeço, eu acho que esse tipo de participação e conversa que a gente tem é sempre, a gente aprende mais assim, a gente aprende mais fazendo fofoca do que com aquelas aulas expositivas chatas, né? Vamos fofocar sobre a resolução que no final todo mundo aprende. Eu vou dizer que aqui nesse episódio nós definimos coisas, entendeu? O que não estava muito claro, mas a gente está definido agora. Você quer saber o que é maior, o que é menor, o que é médio? Vem, escuta o episódio, está definido aqui, a doutora deixou bem claro, não vai ter dúvida alguma. É isso aí, gente. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br